É bem verdade que quando se fala de planejamento estratégico, de planejamento da gestão, de planejamento do business, né, a gente sai um pouquinho da zona de conforto do produtor rural. Né? Para ele é muito fácil planejar quando é que ele vai começar o plantio, quando é que vai ser passado veneno, quando é que vai ser a colheita, enfim, não é? É fácil porque é do seu métier. Contudo, existem questões de planejamento que envolvem matérias ligadas a áreas de conhecimento estranhas à agricultura, como por exemplo, vou assinar um contrato de arrendamento ou vou assinar um contrato de parceria. Eu preciso entender o que é um contrato de arrendamento, o que é um contrato de parceria, qual a diferença entre eles, quais são os ônus e os bônus dessas duas opções contratuais. E isso é um dos exemplos, né? Vou assinar uma CPR. O que eu preciso saber quando eu for assinar uma CPR perante o banco ou perante uma revendedora de insumos, né? Vou fazer uma contratação para trabalhar, de um trabalhador rural para trabalhar para mim. Eu preciso fazer ela por meio de CLT ou existe alguma outra forma mais vantajosa para que eu faça essa contratação? Né? Quais são os contratos típicos agrários e quais são os atípicos? Como é que eu posso ceder a terra? Você, por exemplo, é dono de terra e não produtor rural. Como é que eu posso ceder a exploração da minha terra de forma segura, pelo prazo que eu quero, do jeito que eu quero, sem concorrer em riscos com a pessoa que está trabalhando nessa terra? São todas questões que, na verdade, nós precisaríamos, né, ter mais contadores, mais advogados, mais administradores de empresa que fossem especializados em matéria agrária, para que pudessem prestar esse tipo de consultoria, né? Há um tempo atrás isso era visto como frescura, como mera burocracia pelo setor, né? Mas como os prejuízos foram muito grandes, porque muitos produtores e muitos donos de terra assinaram muita coisa sem entender o que estavam fazendo, né? Tomaram muito prejuízo com isso. Hoje eu percebo, eu que trabalho exclusivamente com consultoria agrária e agronegócio, eu percebo que já há uma identificação por parte do setor agrícola, né, de que esse tipo de orientação e de acompanhamento é necessário e tem um valor agregado muito alto. O grande problema é encontrar profissionais que estejam habilitados a prestar serviços nessas áreas, não é? Mas vou te dizer, procure sempre se planejar com o auxílio de um consultor, de um especialista, tá? Procure por advogados, contadores, administradores de empresa que se dediquem exclusivamente a essa área. E eu vou deixar aqui algumas dicas para você que é produtor rural, para que você, quando for contratar, se atente a elas, tá? São coisas muito simples. Fale com a pessoa com a qual você pretende desenvolver todo o planejamento estratégico da sua roça, da sua lavoura. Fale com ela nos termos técnicos do seu dia a dia, tá? Então vamos falar de CPRs, vamos falar de ATR da cana, vamos falar de valores médios de arrendamento, por quanto se arrenda uma terra hoje, se é para cana, se é para gado, se é para amendoim, né? Vamos falar de valor de saca, vamos falar de semente no ramo dos grãos, vamos falar da peneira que eu vou utilizar para lançar essa semente na terra, vamos falar dos alqueires e dos hectares em conversão de unidade de medida para outra. Vai falar, Matheus, mas aí isso aí sai muito do mundo do advogado, sai muito do mundo do contador, isso é muito do mundo da roça. Mas se aquela pessoa que está propondo para você, que vai te assessorar, que vai te prestar uma consultoria realmente eficaz e que vai fazer diferença no teu negócio, se ela não souber sobre essas unidades de medida que são do seu dia a dia, se ela não souber sobre esses tratos gerais do dia a dia do produtor rural, do dono de terra, ela não está apta a te prestar consultoria. Você vai desculpar, pode ser o melhor advogado do mundo, pode ter ajudado a escrever o Código de Processo Civil, mas se ele não entender do dia a dia do produtor rural, ele não vai saber desenhar soluções para você. Porque o teu consultor, ele precisa o quê? Ele precisa ter duas grandes principais atributos, principais virtudes.
Ele tem que saber antever necessidades, antever problemas e desenhar soluções para essas necessidades, para esses problemas, ainda que eles nunca aconteçam, nunca venham a realmente acontecer, você já estava preparado para reagir, para agir diante deles.